Cuidado com esses 5 aspectos técnicos e práticos dos embargos à execução. Vamos hoje analisar na lição jurídica de número 27 de um total de 365 a defesa tradicional na ação de execução por título extrajudicial, os embargos à execução. E vamos analisar 5 questões técnicas e práticas que você precisa saber para defender o seu cliente executado no caso concreto. Como você sabe, neste canal e também nas minhas redes sociais, eu sempre trago conteúdo jurídico de qualidade voltado a praticar técnicas processuais para que o executado vença o processo de execução, tenha sucesso na defesa do executado. E hoje vamos falar desse meio tradicional, os embargos à execução. Vamos lá? 5 aspectos práticos, então, sobre esse tema. E o primeiro aspecto técnico e prático é quanto à natureza jurídica dos embargos à execução. Estamos diante de uma ação de execução por título extrajudicial. Essa ação foi iniciada e uma vez feita a citação do executado, o executado tem agora o direito de apresentar a sua defesa. E veja que interessante, essa será a primeira oportunidade que esse executado terá para fazer a defesa quanto ao título executivo extrajudicial. Cheque, nota promissória, um contrato, um instrumento particular assinado por 2 testemunhas, uma debenture, uma duplicata, um título executivo extrajudicial é a primeira oportunidade que ele vai ter agora de apresentar a sua defesa. Muito bem. A forma que esse executado tem para impugnar o título executivo é os embargos à execução, o meio tradicional de defesa. Bom, nessa forma de defesa do executado para impugnar o título executivo, ele pode impugnar o próprio título executivo, ele pode impugnar a dívida exequenda, o valor da dívida, há um excesso aqui, ele pode impugnar o próprio procedimento executivo. Os embargos à execução, e prestem atenção porque isso é importante, os embargos à execução, ele tem uma natureza de ação. O embargado propõe uma ação defensiva. A ação de embargos à execução tem um único propósito, um único objetivo: defender o executado da execução por título extrajudicial que está em andamento. Ele vai, portanto, apresentar a sua matéria de defesa, como, por exemplo, ele vai questionar a validade do título, a inexistência da dívida, o defeito no procedimento executivo. Ele pode, inclusive, nos embargos à execução, questionar a própria relação jurídica que deu causa ao título, o negócio que foi feito e que deu causa ao título que agora está sendo executado. Como eu disse, a natureza jurídica é de ação. E ele só pode apresentar nessa ação matéria de defesa da execução. Isso é importante, porque vira e mexe, sempre me perguntam, eu posso, como advogado do executado, nos meus embargos à execução, cumular os embargos à execução com um pedido condenatório para que o exequente seja condenado a pagar ao embargado dano moral, porque o exequente está ajuizando uma ação de execução cujo título já foi pago. E esse título, inclusive, foi protestado, mas já foi pago pelo meu cliente. Nos embargos à execução, eu posso fazer um pedido de dano moral para o executado, o embargante? Não, não pode. O STJ e os tribunais têm posicionamento consolidado nesse sentido, porque quando o executado requer dano moral, ele tem uma pretensão condenatória para o exequente ser condenado em
indenizá-lo, compensá-lo do dano moral. E os embargos à execução não têm natureza condenatória, tem natureza de apresentar matéria de defesa, exclusivamente. Então não é possível cumular com pedido de dano moral. Essa pretensão condenatória, indenizatória, compensatória por dano moral, ela tem que ser realizada pelo executado por uma ação autônoma. Vai ter que ajuizar uma ação de indenização por dano moral, mas isso não pode ser feito nos próprios embargos à execução. O segundo aspecto técnico que eu quero tratar aqui no nosso áudio, na nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 27. O prazo dos embargos à execução. O artigo 915, ele diz que os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 dias. A partir de quando, professor? A partir da penhora? Muitos ficam esperando a penhora para apresentar os embargos à execução. E não pode esperar penhora nenhuma, porque quando você esperar a penhora para embargos, os seus embargos já era. A Inês vai estar morta. O artigo 915 do Código de Processo Civil, diz: o prazo para os embargos à execução é contado a partir do momento em que o comprovante de citação do executado é juntado no processo. Comprovante de citação juntado no processo inicia automaticamente o prazo de 15 dias para que o executado apresente os embargos à execução, independentemente de penhora, de caução ou de depósito. Mas, professor, e se o executado comparece espontaneamente antes da citação? O prazo dos embargos à execução, para oferecer o embargos à execução, conta-se automaticamente do dia em que ele compareceu lá no processo de execução voluntariamente. Se o executado apresenta-se voluntariamente na execução antes da citação, no dia que ele juntou lá a procuração e entrou na execução, começa a contar automaticamente o prazo de 15 dias para oferecer os embargos à execução. Dois efeitos decorrem disso. Se o executado comparece voluntariamente no processo de execução antes da citação e apresenta os embargos à execução, se ele apresenta os embargos à execução, ele perde o direito de pagar a dívida exequenda no prazo de 3 dias e ter uma redução dos honorários do advogado do exequente de 10% para 5% do valor da execução. Esse benefício de ter a redução dos honorários sucumbenciais do advogado do exequente, ele acontece quando o executado citado efetua o pagamento no prazo de 3 dias. Como ele compareceu antes e apresentou os embargos à execução, ele perde essa oportunidade, ele perde esse efeito jurídico da redução do valor dos honorários. Como também ele perde, ao apresentar os embargos à execução, quando comparece em juízo antes da citação, ele, executado, perde o direito à moratória legal. Aquilo que está previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil. No prazo dos embargos à execução, o executado pode oferecer o pagamento parcelado da dívida exequenda, depositando nos autos da execução pelo menos 30% do valor da execução. O restante, os 70% restante, ele pode pagar em até 6 vezes. Como esse direito do executado, ele tem que ser realizado no prazo dos embargos à execução, e como nesse caso o executado se antecipou à citação, apareceu voluntariamente no processo de execução, compareceu voluntariamente no processo de execução e apresentou os embargos, renunciou à moratória legal. Professor, esse prazo de 15 dias para embargar é prazo processual, conta-se em dias úteis, 15 dias úteis. Professor, se tem um litisconsórcio no polo passivo da execução, mais de um executado, o prazo para apresentar os embargos à execução é em dobro? Não, não é em dobro, mesmo se o litisconsortes tiverem procuradores diferentes de escritórios jurídicos distintos. E por que não tem prazo em dobro? Não tem prazo em dobro porque os embargos à execução, como eu disse, têm natureza de ação.
E se tem natureza de ação, o prazo é autônomo, não tem prazo em dobro para propor a ação. Tem para manifestar no processo, mas não para propor a ação. Terceiro aspecto técnico e prático dos embargos à execução que você precisa saber. Distribuída a petição inicial dos embargos à execução, a petição inicial vai conclusa para o juiz vai analisar se estão presentes todos os requisitos do artigo 319 e se estiver tudo ok, o juiz recebe a petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz intima o embargado exequente para manifestar sobre a petição inicial dos embargos à execução. E nessa oportunidade, o embargado, que é o exequente da ação, ele terá o direito de defesa, o direito ao contraditório. Qual é o prazo para o embargado exequente apresentar a defesa aos embargos à execução? Prazo de 15 dias úteis. O exequente embargado será intimado pelo seu advogado, pela imprensa, já que ele tem advogado constituído nos autos da execução. O advogado da execução, que patrocina os interesses do exequente, será intimado para apresentar a contestação, impugnação nos embargos à execução. Bom, essa natureza jurídica dessa impugnação, dessa manifestação do embargado exequente é de contestação. Ele vai fazer a contestação dos embargos à execução. Então, ele tem que observar o ônus da concentração, concentrar toda a matéria defensiva agora, a impugnação específica dos fatos e pode, inclusive, alegar fato novo. Agora, atenção, quando o embargado exequente apresenta sua defesa, sua contestação nos embargos à execução, não é possível reconvenção, não cabe reconvenção nos embargos à execução. Professor, se esse embargado exequente é intimado para apresentar a defesa, a contestação nos embargos à execução e permanece inerte, ele será revel? Sim, revelia é justamente isso. Não apresentação tempestiva da contestação. Acontece que nos embargos à execução não tem os efeitos da revelia, ou seja, aquilo que o embargante alegou na petição inicial não será presumido como verdadeiro. Não tem a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial dos embargos à execução. E por quê? Porque é lógico, o exequente tem em seu favor um título executivo. O título executivo tem presunção de certeza, tem presunção de liquidez, tem presunção de exigibilidade. Portanto, eu não posso, diante da revelia do embargado, o exequente, inverter o ônus da prova. O ônus da prova continua sendo do embargante executado, ainda que o embargado exequente não apresente contestação. Nos embargos à execução, o ônus da prova é do embargante executado. Então, você que advoga em favor do embargante, do executado, você tem sempre o ônus da prova nos embargos à execução. Quarto aspecto técnico e prático. Nos embargos à execução, a ampla produção probatória. Essa é a grande vantagem dos embargos à execução. Eu posso apresentar qualquer matéria de defesa e posso produzir qualquer meio de prova. Então, você tem que dominar os meios de provas também para fazer a defesa do executado. Já que nos embargos à execução, o ônus da prova é dele, é embargante. E, portanto, caberá a você produzir a prova dos fatos alegados na petição inicial dos embargos à execução. Essa é a grande diferença com a exceção de pré-executividade. Às vezes, a sua matéria de defesa é uma matéria até de ordem pública que o juiz poderia conhecer de ofício, e que você poderia apresentar por embargos à execução. Mas será que você tem prova pré-constituída para apresentar essa matéria de defesa nos embargos à execução? Se você não tem prova pré-constituída, não pode ser por exceção de pré-executividade, porque na exceção de pré-executividade, que é uma defesa na própria execução, a matéria de defesa tem que ter prova pré-constituída, não cabe dilação probatória, diferente dos embargos à execução, onde a produção da prova é ampla. E para terminar, o quinto aspecto técnico e prático dos embargos à execução, a sentença que analisa os embargos à execução.
Ela é uma sentença que é de mérito, se for analisado a defesa contida nos embargos à execução. Então, portanto, essa sentença faz coisa julgada material. Faz coisa julgada material, transita em julgado. Após o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução que analisou a defesa, não é mais possível, em razão disso, que essa mesma matéria de defesa seja apresentada por uma exceção de pré-executividade, uma exceção de pré-executividade nos autos da própria execução. Por quê? Porque há aqui a eficácia preclusiva da coisa julgada. Nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, não poderá o executado apresentar a mesma matéria de defesa dos embargos à execução, agora por exceção de pré-executividade, justamente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada nos termos do artigo 508 do CPC. Ok? 5 importantes aspectos práticos dos embargos à execução. Espero que você aproveite esse conteúdo. Me acompanhe aqui diariamente nesse canal, porque eu sempre trarei, durante todo o ano, 365 dias, uma orientação prática jurídica sobre a defesa do executado em juízo ou como vencer o processo de conhecimento. Espero você na próxima. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.